Olá! Hoje estudaremos o cerrado. Cerrado é um bioma brasileiro, caracterizado especialmente pelo bioma savana, mas também por floresta estacional e campo. O cerrado é uma província florística ou fitogeográfica, isto é, a flora, e biogeográfica, ou seja, a fauna. As savanas brasileiras, o cerrado e a caatinga, são uma forma de vegetação que tem diversas variações fisionômicas ao longo das grandes áreas que ocupam o território do país. É uma área zonal, como as savanas da África, e corresponde, a grosso modo, ao Planalto Central. O Cerrado é o segundo maior domínio brasileiro, estendendo-se por um território de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, abrangendo 4 estados do Brasil Central: Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. Incluindo-se as áreas periféricas, o valor chega a 1,8 ou 2 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo os estados do Amapá e Roraima, em latitudes ao norte do Equador, ou São Paulo e Paraná, já abaixo do Trópico de Capricórnio. No sentido das longitudes, o cerrado aparece desde Pernambuco, Alagoas, Sergipe, a leste, até o Pará e o Amazonas a oeste, cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Tem índices pluviométricos regulares que lhe propiciam sua grande biodiversidade. Ecossistemas do bioma cerrado do Brasil: cerrado, cerradão, campestre, floresta de galeria e cerrado rupestre. Há também os ecossistemas de transição, com os outros biomas que fazem limite com o cerrado, que possui alta biodiversidade, embora menor que a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Pouco afetado até a década de 1960, está desde então crescentemente ameaçado, principalmente os cerradões, seja pela instalação de cidades e rodovias, seja pelo crescimento de monoculturas, como soja e o arroz, a pecuária intensiva, a carvoaria e o desmatamento causado pela atividade madeireira e por frequentes queimadas, devido às altas temperaturas e à baixa umidade, quanto ao infortúnio do descuido humano. Nas regiões onde o cerrado predomina, o clima é quente e há períodos de chuva e de seca, com incêndios espontâneos esporádicos, com alguns anos de intervalos entre eles, ocorrendo no período da seca. A vegetação, em sua maior parte, é semelhante à de savana, com gramíneas, arbustos e árvores esparsas. As árvores têm caules retorcidos e raízes longas, que permitem a absorção da água, disponível nos solos do cerrado abaixo de 2 metros de profundidade, mesmo durante a estação seca do inverno. Dependendo da sua concentração e das condições de vida do lugar, pode apresentar mudanças diferenciadas, denominadas de cerradão campestre e cerrado lato sensu, intercalado por formações de florestas, várzeas, campos rupestres e outros. Nas matas de galeria aparecem por vezes as veredas. Outros ecossistemas são o campo sujo, campo cerrado, campo cerrado rupestre, mata seca ou mata mesofítica e parque cerrado. Grande parte do cerrado já foi destruída, em especial para a instalação de cidades e plantações, o que o torna um bioma muito mais ameaçado do que a Amazônia. O clima predominante no cerrado é o tropical sazonal, com inverno seco. A temperatura média anual é de 22 graus Celsius, podendo chegar a marcações de até 40 graus Celsius na primavera. As mínimas registradas podem chegar a valores próximos de 10 graus Celsius ou até menos, nos meses de maio, junho e julho. A precipitação média anual fica entre 1.200 e 1.800 milímetros, com estação chuvosa compreendida entre outubro e abril, sendo dezembro e janeiro os meses mais chuvosos. Curtos períodos de seca, chamados de veranicos, podem ocorrer no meio da primavera e do verão. No período de maio a setembro, os índices pluviométricos mensais reduzem-se bastante, podendo chegar a zero. Nos períodos de estiagem, o solo se resseca muito, mas somente em sua parte superficial, de 1,5 m a 2 metros de profundidade. Mas vários estudos já demonstram que, mesmo durante a seca, as folhas das árvores perdem razoáveis quantidades de água por transpiração, evidenciando a disponibilidade deste mineral nas camadas profundas do solo.
Outra evidência é a floração do ipê amarelo na estação da seca. Porém, a maior demonstração deste fato é a presença de extensas plantações de eucaliptos, crescendo e produzindo plenamente, sem necessidade de irrigação e adubação. Ventos fortes e constantes não são características gerais do cerrado. Normalmente, a atmosfera é calma e o ar fica muitas vezes quase parado. Em agosto, costumam ocorrer algumas ventanias, levantando poeira e cinzas de queimadas a grandes alturas, através de redemoinhos que se podem ver de longe. A radiação solar é bastante intensa, podendo reduzir-se devido à alta nebulosidade excessivamente chuvosos do verão. Os pontos mais elevados do cerrado estão na cadeia que passa por Goiás, em direção sudeste-nordeste. O pico alto da Serra dos Pirineus, com 1.385 metros de altitude, a Chapada dos Veadeiros, com 1.250 metros, a Serra do Jerônimo e outras serras menores, com altitudes entre 500 e 800 metros. O relevo é um tanto acidentado, com poucas áreas planas. Nos morros mais altos são encontrados pedregulhos, argila, com inclusões de pedras e camadas de areia. Outra formação é constituída por aflorações e rochas calcárias, com fendas, grutas e cavernas em diferentes tamanhos. Por cima das rochas há uma vegetação silvestre. Possui campos e vales com vegetação bem característica, e há ainda uma floresta galeria, rodeando riachos e lagoas. Os solos apresentam-se intemperizados devido à alta lixiviação e possuem baixa fertilidade natural. Apresenta pH ácido, variando de 4,3 a 6,2. Possui elevado conteúdo de alumínio, baixa disponibilidade de nutrientes como fósforo, cálcio, magnésio, potássio, matéria orgânica, zinco, argila, compondo-se de caulinita, goetita e gipsita. O solo é bem drenado, profundo e com camada de humus. Há estruturas do solo bem degradadas devido às atividades agrícolas e pastagens, inclusive o chamado reflorestamento de eucaliptos na década de 1960. A recuperação é muito difícil, principalmente nos cerradões, devido às características do solo e ao regime de chuvas. Pode ser tentada a revegetação associada com o plantio de milho, feijão, café, feijó, maniçoba, buriti ou dendê no sistema de agrofloresta. Quem já viajou pelo interior do Brasil, através de estados como Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, certamente atravessou extensos chapadões cobertos por uma vegetação de pequenas árvores retorcidas, dispersas em meio a um tapete de gramíneas, o cerrado. Mesmo que não totalmente conhecida, a flora do cerrado é bastante diversificada. Sua cobertura vegetal é a segunda maior do Brasil, abrangendo uma área de 20% do território nacional. Apresenta as mais diversas formas de vegetação, desde campos sem árvores ou arbustos até o cerrado lenhoso, denso, com florestas de galeria. Reconhecido como a segunda savana mais rica do mundo em biodiversidade, a primeira é a savana africana, com a presença de diversos ecossistemas, riquíssima flora com 7.000 espécies de plantas, sendo 4.000 endêmicas desse bioma. Os campos cobrem a maior parte do território. É essencialmente coberto por gramíneas, com árvores e arbustos. É subdividido em campo de cerrado e campo limpo, que se diferenciam na formação do terreno e na composição do solo, com declives ou plano. As árvores mais altas do cerrado chegam a 15 metros de altura e formam estruturas irregulares. Apenas nas matas ciliares, as árvores ultrapassam 25 metros e possuem normalmente folhas pequenas. Nos chapadões arenosos e nos quentes campos rupestres estão os mais exuberantes e exóticos cactos, bromeliáceas e orquídeas, contando com centenas de espécies endêmicas. E ainda existem espécies desconhecidas que, devido à ação do homem, podem ser destruídas antes mesmo de serem catalogadas. Devido à ação do homem, o cerrado passou por grandes modificações, alterando os diversos habitats e, consequentemente, apresentando espécies ameaçadas de extinção. Dentre as que correm risco de desaparecer estão o tamanduá-bandeira, a anta, o lobo-guará, o pato-mergulhão, o falcão de peito vermelho,
o tatu-bola, o tatu-canastra, o cervo do Pantanal, o cachorro-vinagre, a onça-pintada, a ariranha e a lontra. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Beijos e até mais!